Te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Irmão Antônio Chileno falou aqui sobre a gratidão, né? Isso é algo muito bom, ser grato a Deus, sabe? E eu agradeço a Deus de antemão, porque agora nós temos 2 jovens na igreja para cuidar, né? 2 homens jovens que resolveram, se arrependeram e vão buscar e estão em novidade de vida, né? São os 2 primeiros, mas nós temos aí essas meninas que já estão crescendo, que logo, logo elas também possam vir tomar essa grande decisão em suas vidas. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer hoje para cada um de nós é sobre caminho, sobre um único caminho. Eu, antes de trabalhar no meu trabalho hoje, eu era entregador, motoboy, motofretista, entregador, os nomes que se dão. E eu me lembro muito bem que quando eu passei a trabalhar nessa atividade, eu não conhecia os caminhos, os endereços, as quais eu tinha que fazer as entregas de algum produto. E eu me lembro que para poder chegar nesses caminhos, eu procurava em um mapa. Eu tinha um mapa, e quem tinha a telelista, telefone de casa, sabia que eu tinha um mapa. Eu rasguei o mapa daquele e andava com ele. Pois quando eu comecei em 2008, não tinha celularzinho de internet móvel, GPS não, viu? Era um mapa. E junto com esse mapa, eu olhava a rua que eu queria chegar, eu traçava o caminho até chegar lá. Só que com o tempo, eu fui aprendendo a memorizar esses caminhos. E no princípio, eu seguia um caminho só, para poder chegar naquele endereço. E depois eu aprendi que um caminho era ligado ao outro, para poder chegar naquele endereço. No exemplo que eu uso, como a gente usa uma avenida de Fortaleza muito grande, que é a Avenida 13 de Maio. Para mim, a 13 de Maio era só uma avenida. Eu aprendi que a 13 de Maio, ela começa lá na Bezerra Menezes, com Juvita Feitosa. Aí ela passa em 13 de Maio, quando se passa o viaduto, ela vira a Avenida Pontes Vieira, que chega ao Iguatemi. E olha só, é um caminho só, mas tem 3 nomes diferentes. E com isso eu fui associando e fui aprendendo a chegar nos caminhos, nos endereços. Só que esse caminho que eu vou falar hoje para cada um de nós, este caminho, não existe vários caminhos. É um único caminho. Há quem diga por aí que todos os caminhos levam a Deus, ou todas as religiões levam a Deus. E eu venho declarar que isso é uma mentira. Porque em João 14,6, João 14,6, João 14, verso 6. João 14,6 diz assim a palavra do Senhor, que são palavras do próprio Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mais uma vez, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Afirmação de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa. Nós temos um destino e nós temos um caminho. Este caminho é Jesus. Este caminho não são obras, não são boas intenções. Este caminho é exclusivamente Jesus.
O homem ele tinha uma aliança direta com Deus. Mas o homem, pelos seus erros, pelos pecados, o homem ele perdeu esta aliança que ele tinha com Deus. Deus ele usou os reis, os profetas, para poder cuidar do seu povo. E o povo, todavia, tornava a pecar. E com esses pecados que os homens cometiam, os homens eram dominados, tomados como escravos por outros povos. Povos esses que não eram povos de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor não perdeu o amor que ele tinha pelo seu povo. Nós sabemos que o Senhor tinha o seu povo exclusivo, mas esse povo o rejeitou. E olha só, diante de todo o pecado, todo o mal que ele fazia, por que ele simplesmente não acabou com toda a criação? Já que a sua criação estava se pervertendo, estava se destruindo, estava cometendo assassinato, impurezas, coisas que não condiziam com a semelhança do Senhor. Pois assim fomos criados, criaturas semelhantes ao Senhor. Mas o povo fez tudo que era mal, praticou o que era mal e ainda pratica. Mas o Senhor, com todo o seu amor, longanimidade que Ele tem, Ele não abandonou o seu povo. Mas por todos os meus que foram tentados, o Senhor não conseguiu ter aquela aliança verdadeira com o seu povo. E em João 3,16, João 3,16, João 3,16, um versículo bem conhecido, mas João 3,16 fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. O seu Filho unigênito. Esse foi Jesus. Este é o caminho que nos deu o Pai. E esse Jesus, ele veio para nos libertar da morte. Ele veio para nos dar vida e vida eterna. Pois nós já éramos condenados. Nós já andávamos na contramão daquilo a qual o Senhor nos destinou. E sabe, esse Jesus, ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui. Esperamos que um dia esteja junto na sua glória. Foi um preço altíssimo. Não há nenhum tipo de tesouro na terra que possa pagar tal preço. Pois Jesus morreu por mim, por você. Foi uma morte terrível. Aquilo que aos nossos olhos parece ser terrível foi a morte de Jesus. Ele foi crucificado, ele foi pendurado, mas antes de tudo isso, ele foi aceitado. Ele teve que carregar uma cruz. Imagina o seu corpo todo ferido, tendo que suportar a dor e tendo que carregar essa dor. Mas essa dor que Jesus passou na sua crucificação foi por amor de cada um de nós. Foi para que pudéssemos ser salvos,
libertos da condenação a qual já estávamos. Pois já éramos condenados. O seu sangue lavou os nossos pecados. E não há nada que possa pagar o que Jesus fez por mim e fez por você. E nós vemos que através desse Jesus é que nós podemos ter acesso ao Pai. É que nós poderemos habitar nas moradas celestiais. Pois Ele já foi e nos aguarda lá. Um dia Ele voltará para levar a sua igreja. E sabe, irmãos, eu vendo tudo isso, eu fico a imaginar o que seria se nós não tivéssemos esse amor grandioso de Jesus. E para poder seguir este caminho, para poder estar no caminho, nós temos que ser obedientes. Nós devemos andar atentos. Nós devemos andar buscando a santificação. Porque o Senhor diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Não é que alguém deva olhar para nós e dizer que queremos ser santinhos. Nós temos que ser santos, porque o Senhor é santo. E Jesus, irmão, Ele veio para ser um advogado, um intercessor. Nós já temos um juiz. Um dia vamos estar diante do tribunal. Mas até que aconteça o dia do julgamento, vai se preparando aquela causa. A causa era apresentada diante do fórum. Esse fórum está nos céus. E esta causa que lá é apresentada, ela vai ser analisada todos os pontos. Isso é a nossa vida que está sendo apresentada. E o nosso advogado, que é Jesus, é quem está a interceder por mim e por você. Pois um dia o juiz vai dar a sua sentença. A sentença não acontece imediato. O condenado, ele tem o direito de se defender. E este condenado pode ser eu e pode ser você. E nós podemos sim estar sendo condenados se continuarmos em pecado. Mas o nosso intercessor, o nosso advogado fiel, que é Jesus, ele está diante do juiz a pelejar por mim, por você. Por mim e por você. Mas um dia, irmãos, vai chegar o grande tribunal. E quando estivermos diante do tribunal, não vai mais adiantar pedir clemência. Pois o advogado já apresentou todos os fatos. O juiz já analisou um a um. E o juiz vai dar a sua sentença. E qual será a minha e a sua sentença? Se Jesus nos levasse hoje dentro do tribunal. Às vezes nós achamos que sempre há tempo. Nós queremos recorrer aos recursos. Nós temos os recursos, né? Diante dos homens, no tribunal existem os recursos. Para toda lei tem uma brecha. E aquele que pode usufruir da brecha, ele vai usar até o último recurso. Enquanto ele puder usar o recurso, ele vai tentar. Ele vai querer usar o último recurso para poder ganhar tempo. Eu uso como exemplo que a minha moto foi com mais de assalto, ela está em trânsito de justiça. E esse trânsito já está levando 2 anos e alguma coisa. Mais de 2 anos. E ainda está percorrendo diante do fórum. Porque a empresa, ela pode recorrer. E ela está recorrendo. Ela tem esse direito.
E eu e você? Será que estamos querendo obter recursos para poder nos livrar da sentença? Ou será que nós já estamos prontos a ser sentenciados? Eu estou usando isso, irmão, de forma ilustrativa. Mas o que eu quero afirmar para mim e para você essa noite é que existe um só caminho. Este caminho é Jesus. Abram suas Bíblias, continuem em João mesmo. João 3, versos 35 e 36. Perdão, irmãos, é Romanos, viu? Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui é uma afirmação, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Destituído, expulso, sem direito algum. Mas Jesus, ele veio porque ele pode nos restituir diante da glória de Deus. E nós podemos pedir a restituição. Jesus, ele veio para pedir a restituição. E que nós possamos ser restituídos diante da glória de Deus. Mas essa restituição requer que nós possamos realmente pagar o preço. O preço da restituição de todos foi a morte de Jesus. Mas o preço da minha e da sua restituição é nós podermos nos abdicar do pecado, aniquilar o pecado das nossas vidas. Pode até parecer difícil, porém não é. Pois Jesus, ele esteve aqui e ele provou, ele mostrou que o homem na sua natureza de carne, na sua matéria, ele pode negar o pecado. E somente negando o pecado é que você vai poder ser restituído. Isso, claro, quando você se arrepender e nascer de novo. Porque nós vamos estar buscando uma novidade de vida. E nós vamos ter que estar nos negando ao pecado, dizendo não para o mundo. Pode parecer difícil, porém, Jesus mostrou que não é possível. Continuando em Romanos, abra as suas Bíblias em Romanos 6. Nós vemos aqui que todos foram destituídos da glória de Deus. Mas nós podemos ser restituídos. Jesus ele veio para restituir. Mas em Romanos 6, 23 fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vemos que o salário do pecado é a morte, é o preço do pecado, é a morte. Mas não vai ser essa morte terrena, a morte da matéria. Pois aquele que vive pecado já vem morto. Ele já é um corpo morto. Ele já é um espírito morto. Mas a palavra do Senhor fala que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Aqui eu trago a afirmação que existe um só caminho. Pois João 14,6 fala que o Senhor de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aqui nós vemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. Este caminho se chama Jesus. Não existe atalho. Diferentemente de quando você faz uma viagem, você faz um trajeto, um roteiro, você pode buscar caminhos mais rápidos, caminhos menos perigosos. Mas este caminho aqui, irmão, esse destino que você quer chegar, só existe um caminho. O nome desse caminho é Jesus. E que nós possamos buscar estar andando no trajeto. Por mais difícil que ele seja, por mais sinais que ele nos apresente, obstáculos. Mas esse caminho é Jesus. E como eu já bem falei, este caminho, ele foi aberto, ele foi pago. O preço foi de sangue. Abram suas Bíblias em Colossenses 1. Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, verso 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, em Jesus. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Mais uma vez, nós vemos este caminho, é Jesus. Nós vemos que aqui, 19, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. E essa plenitude em Jesus foi a que nos trouxe a paz, foi feito por paz. E foi pelo seu sangue, irmãos, derramado lá na cruz, que pôde se reconciliar. Esse reconciliamento foi do homem com o Pai. Foi um reconciliamento que teve um alto preço. Se você fechar os olhos para imaginar a dor de Jesus, imagina a sua pior dor. Aí você vai triplicar, duplicar, quadruplicar e tentar imaginar qual foi o preço da minha e da sua vida. Mas sabe, irmãos, o interessante que eu vejo nisso é o amor de Jesus, é a misericórdia. Porque já pensou se o Senhor tivesse desistido de mim, de você? Se o Senhor simplesmente tivesse acabado com toda a criação, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele fez à sua semelhança, Ele tinha ou Ele tem esse poder? Ele tem esse poder. Ele tem o poder de aniquilar toda a criação, se Ele quiser. Mas não é do seu agrado. Não é do seu agrado destituir a sua criação. Ele quer restituir. Ele quer trazer de volta o seu povo para a sua presença. Mas para isso nós temos que buscar um caminho. E este caminho é Jesus. Jesus, irmãos, ele é algo maravilhoso. Eu vou dizer que Jesus, ele colocou em mim e você um termo de garantia.
Quando você compra um ventilador, você pede o tempo de garantia. Você pergunta qual o tempo de garantia. O vendedor vai te dizer, eu dou 6 meses de garantia. Aí você vai comprar. Se por acaso apresentar algum defeito antes da garantia, você vai usar a garantia. Pois você pagou pelo produto. E você achou que você usou pouco e já deu problema. Então você vai usar o seu termo de garantia. Mas o termo que Jesus dá para mim e para você é vitalício. Até a morte. Não tem tempo. É indeterminado. Pois nós não sabemos quanto tempo vamos durar nessa terra. Você sabe? Nós não sabemos o tempo que vamos durar, mas nós temos intenções. Eu tenho muitos planos. Eu tenho a intenção de viver até uns 100 anos, iluso. Ele vive até 100 anos e pode viver. Alguns já sofrem, né? As dores da idade. Eu quero viver até os 100 iluso. Essa é uma intenção minha. Mas eu não sei o meu tempo de durabilidade. E por não saber o meu tempo, é por isso que cada vez mais eu tenho que buscar a santificação. Para que eu possa ser restituído. Sabe, irmão, esse tempo de garantia, como eu falei, já foi pago o preço pelo tempo de garantia. Foi altíssimo. E nós fomos selados com esse tempo. Esse termo está lá em Mateus 11. Jesus aqui, ele nos chama. Ele nos faz um chamado. Ele nos apresenta, ele se apresenta para mim e para você. E aqui é que ele vai trazer esse tempo. Pois assim diz a palavra do Senhor, no 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se o seu fardo está pesado, talvez você não esteja com Jesus. Se você se acha que está pesado, talvez você não esteja com Jesus. Talvez você não está sendo humilde de coração. Talvez você não está buscando descansar no Senhor. Porque Ele fala que tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Aprender de Jesus, irmão, é amar. Aprender de Jesus é amar. Aprender de Jesus é negar, é suportar, é compreender, é entender. Isso é o que nós temos a aprender de Jesus. Porque a sua palavra diz que devemos amar a Deus por todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós temos aquele que nós dizemos assim, eu não suporto mais. Às vezes um amigo, um ente querido, que passa por algum problema, nós devemos dizer que não suportamos e achamos que estamos sobrecarregados. Não, irmãos. Nós ainda não estamos realmente confiando no Senhor, descansando nele.
Porque se assim fizermos, nós vamos entender que é leve. Porque se tu acha a dor do teu parente, o sofrimento passando do teu parente, do teu irmão pesado, tu imagina o que Jesus suportou. Ele carregou o meu e os teus pecados. Ele nos suportou. Ele suportou o nosso pecado. Então, que sofrimento é esse? Que angústia é essa? Que nós não podemos estar suportando? Que nós achamos que já estamos no nosso fim? Eu creio que nada se compara com o que Jesus passou. Mas sabe, irmãos, quando eu vejo aqui que ele fala, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve, é realmente você descansar no Senhor. É realmente você esperar no Senhor. Pois o Senhor, Ele vai te aliviar. O Senhor, Ele tem te aliviado, irmão. E que nós possamos realmente estar compreendendo aquilo a qual o Senhor tem nos chamado. Aquilo a qual o Senhor tem nos pedido. Que nós possamos, irmãos, não sair da rota. Que nós possamos estar no caminho. Para que nós possamos chegar ao destino. Uma coisa é certa, o caminho vai apresentar obstáculos, espinhos, pedras. Mas o caminho que nos leva ao Senhor, ele tem um destino certo, parada certa. Diferente dos nossos caminhos, que são enganosos, que são tortuosos, que são um desagrado do Pai. O povo, quando estava no deserto, ele chegou a questionar e disse até que passava bem lá no Egito. Porque eles duvidaram do Senhor. E uma viagem que era para 40 dias, durou 40 anos. Todo o povo que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto. De todo aquele povo que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, que perseveraram e continuaram no caminho, eles alcançaram a terra prometida. Irmãos, o que o Senhor tem preparado para mim e para você é bem maior do que aquilo que nós mesmos esperamos. Nada se compara. Amém? Amém. Irmãos, quarta-feira estamos aqui, reunidos, estudando Tessalonicenses. Já estamos em 2 Tessalonicenses. Eu convido os irmãos possam se fazer presente. É muito bom o que temos aprendido, pois nós voltamos a rever aquelas cartas e nós sempre aprendemos um pouco mais. No domingo já estamos aqui reunidos, nós possamos passar uma boa semana, nós possamos continuar no caminho. Amém? Vamos estar de pé e instalar ao Senhor. Chamar aqui o Daniel, meu sobrinho predileto dos homens, e o Mateus, estes dois jovens aqui, ó. Daniel, seu sobrinho, Mateus, um amigo, agora irmão, sabe? Eu me alegro por eles, porque eles são jovens. Aqui eu creio que cada um de nossas leituras fizemos coisas horrendas, que até hoje nós temos um preço a pagar. Mas esses dois jovens aqui decidiram cedo buscar novidade de vida. Daniel tem 14 anos, Mateus tem 24. Como eu falei, são dois jovens. Nós temos crianças aí que logo mais poderão também ser a juventude da nossa igreja. Porque a igreja não é nossa, ela é do Senhor.
e a igreja tem que crescer, pois um dia nós vamos estar velhos, e nós vamos estar entre esses dois homens, e eu creio que possamos ver e enxergar neles a luz, grandes homens de Deus. Amém. E vocês não esqueçam de interceder. Daniel e Mateus, dois homens fortes, bíblicos. Vamos orar para esses dois homens. Senhor Deus, Pai maravilhoso, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, Senhor. Hoje pela manhã eu já iniciei o meu dia, Senhor, ali, junto aos irmãos de Paraibaba. Foi bom, Senhor, poder estar ali com aqueles irmãos que já fazia um tempo que eu não os via. Foi bom, Senhor, compartilhar com eles a tua palavra, os teus ensinamentos. E aqui, mais uma vez, eu estou presente, Senhor, diante da tua igreja e do teu povo, a te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Senhor, com as nossas vidas em tuas mãos. Senhor, bem como eu falei, que nós possamos estar continuando o caminho. Este caminho é Jesus. Que nós possamos alcançar, Senhor, nosso destino. Que a tua graça, a tua luz, o teu amor, a tua misericórdia, que nós possamos morar contigo no céu, Senhor. Que nós possamos ver toda a tua glória. Senhor, nos dá uma boa semana, uma boa continuidade de semana que nós temos a seguir. Que nós possamos voltar a nos reunir novamente aqui, Senhor, mais. Que o Senhor nos agracie com o teu amor, com a tua misericórdia, todos os dias. E, Senhor, neste momento, eu quero entregar em especial em tuas mãos a vida desses dois jovens, ó Deus, do Mateus e do Daniel. São dois homens, ó Deus, que escolheram, ó Deus, que renunciaram ao pecado e resolveram, ó Deus, se arrepender. Eles tiveram estudo, Senhor, eles entenderam que eram devedores. Eles entenderam, Deus, que eles tinham que se arrepender para poder nascer novamente. Eles entenderam que tinham que fazer uma aliança. E hoje, ó Deus, eles já estão no caminho, e eles vão, ó Deus, ter que seguir à frente, sem olhar para trás. Eles vão ter que seguir o caminho, que é Jesus. E que o Senhor possa dar a eles, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento, Senhor, compreensão, amor, para que eles possam, Deus, passar por tudo que vem que passar, que eles possam suportar os espinhos, as pedras, os obstáculos, Senhor, mas que eles possam olhar para o alvo, que eles possam seguir para o alvo, Senhor. Eles, ó Deus, nesta graça de jovem poder ter decidido fazer assim, Senhor. Que bom! Aqui, Senhor, cada um de nós um dia passamos por dores, até entendermos que só o Senhor salva, que só o Senhor resgata, que só o Senhor pode dar uma transformação de vida para cada um de nós. E eu entrego isso em tuas mãos, mais uma vez, pelo nome de Mateus e Daniel, este jovem, ó Deus, que eu creio que um dia nós iremos olhar, veremos, ó Deus, a tua grande luz sobre as suas vidas, e que um dia eles vão testificar quão maravilhas o Senhor fez em suas vidas. E que assim seja, para a honra e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém. O Senhor baixa, Senhor exército, respondendo. Tudo bem, né?